Memória do Brasil apresenta mais um documentário de Jean Manzon. O mundo aclama o Brasil. Pouco antes de tomar posse, em janeiro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek fez uma viagem aos Estados Unidos e a 9 países da Europa. Naquela época, isso não era muito comum para presidentes recém-eleitos. Essa viagem, com a descrição detalhada de cada etapa, é o que mostra o documentário institucional feito por Jean Manzon, cujo título, O Mundo Aclama o Brasil, deixa entrever um delicioso provincianismo. Entre outras coisas, o texto diz que os jornais de todos os países visitados deram a chegada de JK como principal manchete e que a rainha Elizabeth da Inglaterra interrompeu suas férias para receber o recém-eleito presidente brasileiro. Será? Mas o filme tem trechos reveladores. Mostra, por exemplo, o encontro de Juscelino na Casa Branca com o vice-presidente americano Richard Nixon, ainda muito jovem, ou dando abraços fraternos nos ditadores Franco da Espanha e Salazar de Portugal. Há também cenas de banquetes e recepções e de uma ótima coletiva de imprensa em que a principal ênfase do discurso de Juscelino foi a liberdade de imprensa no Brasil. Além dos Estados Unidos, os países da Europa visitados por Juscelino foram Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Durante a visita a Roma, o presidente esteve no Vaticano com o Papa Pio XII. A ideia da viagem era fazer contatos com os governos para melhorar as relações comerciais, porque a proposta desenvolvimentista de Juscelino já se delineava. O documentário é também uma oportunidade única para matar as saudades da companhia aérea Varig e do que ela representava. Ver-se Juscelino e seus assessores jantando a bordo com pratos, copos e talheres de verdade, objetos que de há muito já não vemos em aviões. E não era porque Juscelino fosse presidente. Todo mundo que viajava de avião tinha direito a esses luxos. Vamos assistir agora ao documentário O Mundo Aclama o Brasil, produzido em 1956 por Jean Manzon. Para muitos, quando Juscelino Kubitschek de Oliveira embarcou no aeroporto do Galeão, ele ia apenas fazer uma viagem de amizade aos Estados Unidos e a vários países da Europa. No entanto, bem diferente era o objetivo do então presidente eleito da jovem nação brasileira. O homem consagrado nas urnas pelo povo para dirigir um país cheio de problemas e de possibilidades. O brasileiro, vindo das camadas humildes e trazendo um passado de luta e de serviços à sua pátria, era levado por outros motivos àquelas terras distantes. Juscelino Kubitschek, antes da posse, ia dizer aos demais povos o que é e o que pretende no conceito das nações, o país chamado Brasil. Quando o presidente eleito do Brasil voava para os Estados Unidos, ele o fazia como primeiro magistrado de um país, ligado à grande República do Norte por laços de amizade e por interesses comerciais relevantes. O fortalecimento industrial do Brasil, através da siderurgia, por exemplo, significava, de certa forma, maior cobertura da frente das Américas. O presidente queria afirmar de viva voz aos americanos que o Brasil aspira no momento a um progresso rápido e fecundo. Só no meu governo, disse Juscelino, pretendo construir 1.500 quilômetros de ferrovias. O estudo das bases para a intensificação do consumo do café brasileiro nos Estados Unidos e garantido por maior estabilidade de preços fazia parte dos seus planos. A viagem lhe forneceria dados mais objetivos
para tornar realidade o vasto programa, aumentar o fluxo das nossas exportações, combatendo o fantasma da inflação. O Brasil foi levar ao seu aliado de 2 guerras uma palavra de fraternidade e franqueza. Com o seu noticiário ao mesmo tempo cordial e positivo, a imprensa americana interpretou a simpatia com que o povo dos Estados Unidos recebia o presidente do Brasil. Eisenhower, convalescendo na Flórida, transmitiu pessoalmente a Juscelino seus votos de boas-vindas. Washington era a nova escala. No aeroporto, Foster Dulles, um dos batalhadores da paz universal, esperava o presidente do Brasil. Os aliados de ontem nos campos de combate são ainda os aliados no campo dos problemas da paz. No cemitério militar de Arlington, o presidente Juscelino homenageou os que tombaram para que o mundo livre permanecesse de pé. Essa gente simples e boa, que se bateu pelos ideais da comunidade, escreveu com sangue o Código da Honra e criou a democracia da América. Richard Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, assim como Milton Eisenhower, irmão do presidente, ficaram cativados com a lianeza e a cordialidade do presidente brasileiro. Foster Dulles e Eric Johnston, este o rei da indústria cinematográfica, tornaram-se também bons amigos do nosso presidente. No Press Club de Washington, a mais viva tribuna livre do mundo, Juscelino foi recebido festivamente para uma conversa com os jornalistas. E lhes falou com o desembaraço e a lealdade de um bom vizinho. Vou abordar convosco, francamente, 3 pontos importantes para o conhecimento de minha política, da política do novo governo do Brasil. Esses 3 pontos constituem também, para os jornalistas brasileiros, motivo de interesse constante. Primeiro, o da liberdade da imprensa. Segundo, o comportamento diante dos extremismos da direita e da esquerda. E terceiro, a maneira de encarar os capitais estrangeiros do Brasil. Tenho toda a autoridade para declarar-me pela mais total liberdade de imprensa. Sei que o problema do comunismo constitui um dos centros de vossas preocupações mais constantes. Para que o comunismo vencesse no Brasil, seria necessário uma mudança de alma, uma transformação na própria natureza do povo brasileiro, ou que deixássemos eternamente sem solução os problemas do povo. O Brasil tem retribuído bem os capitais que vieram ajudá-lo no seu desenvolvimento. Precisamos da colaboração dos capitais estrangeiros e queremos a sua ajuda. Que venham, pois, mas que venham realmente e não em caráter puramente especulativo. Esse é o ponto do meu governo. Com estas palavras, agradeço a vossa acolhida e a oportunidade de convívio com os homens que formam a opinião neste grande país. Dentro de poucos dias, vou assumir o governo do Brasil. Todos os jornalistas que aqui se encontram estão, desde logo, por mim convidados a visitar o Brasil e vão verificar aquilo que eu estou afirmando. Ampla liberdade da imprensa e o Brasil caminhando numa rota de progresso sem nenhuma peia na sua liberdade e nos seus direitos. Houve, por certo, a homenagem tradicional dos banquetes, dentre os quais se destacaram de Nixon e o da União Pan-Americana. Tais homenagens assinalavam o alto apreço com que os anfitriões recebiam o visitante. Nas palestras com os grandes homens do comércio e da indústria, Juscelino apreendeu que notáveis investimentos poderiam ser feitos aqui, depois de estabilizado o regime. Distante do Brasil, a imponente figura histórica de José Bonifácio, o patriarca, é uma lembrança que traz o exemplo da lealdade e da dedicação à pátria. No frio abaixo de zero, flores são levadas à estátua do grande brasileiro.
solenidades não o afastaram das aproximações puramente humanas. Uma pequena vítima da poliomielite. O prefeito de Nova York homenageia o presidente do Brasil, com o prefeito Wagner. Com os homens que puxam o fio da meada do mundo. Incansáveis, o homem e a máquina vão atravessar o Atlântico Norte rumo à Europa. O avião é o hotel do viajante. O seu lar, o seu restaurante provisório. Primeira escala no velho continente, a Holanda. Juscelino pôde dizer aos bons imigrantes que o Brasil, terra fabulosa, os espera de braços abertos. Pôde dizer ao lavrador europeu que ele encontrará durante os anos do seu governo um país que difundirá ao máximo a mecanização da lavoura, onde as famílias estrangeiras possam encontrar paz, possibilidades e segurança. Temos campos no sul para a reprodução do gado europeu, sempre e em maior escala. Temos petróleo para suas sondas. A longa viagem é, afinal, uma oportunidade para novos confrontos do papel do Brasil na situação atual do mundo. Na Holanda, pátria do trabalho, dirige-se o presidente ao palácio onde a rainha Juliana o recebe como futuro chefe de uma nação verdadeiramente amiga. Em Amsterdã, as altas personalidades holandesas saúdam o representante do jovem país da América do Sul, cujo povo recebeu também a influência e o sangue saudável da disciplinada gente dos Países Baixos. Uma ambição maior animava Juscelino ao dirigir-se às Ilhas Britânicas. Discutir a possibilidade de exportação para o Brasil de reatores nucleares e examinar em loco o programa britânico de construção de centrais elétricas à base de energia nuclear. Finalmente, Londres. Altas personalidades britânicas o esperam e ele referencia a bandeira que se cobriu de glória nos 7 mares do mundo. Tal qual noutros portos, a visita do presidente é a grande notícia. A rainha da Inglaterra interrompe as férias para recebê-lo. A maratona aérea continua. A visita amistosa à Bélgica deu oportunidade ao convite para importar mais minério e para o incremento da indústria de aço belga no Brasil, agora que o comércio entre aquele país e o nosso pode expandir-se graças à entrada da Bélgica na área da conversibilidade. Os jornais anunciaram o encontro do presidente com a rainha da Bélgica, Elizabeth. A caminho da França, roncam novamente os motores do avião que conduz o presidente eleito. Um dos problemas que ocupam as suas horas de viagem, possibilidades de novas refinarias, como a de Cubatão. A concretização do metrô, velho sonho carioca, empolga o presidente. Na França terá a oportunidade de entrar em contato com os realizadores do plano. Sabe o presidente que a França poderá dar ao Brasil a ajuda da sua experiência industrial, como por exemplo no da fabricação do papel. O governo Kubitschek pretende produzir anualmente 130 mil toneladas de álcalis, cuja indústria em Cabo Frio contou com grande cooperação francesa. O presidente do Brasil deseja repetir o esforço notável do governador de Minas, Juscelino Kubitschek, na construção de barragens hidroelétricas com o auxílio de franceses. Paris se aproxima. Juscelino se lembra dos seus tempos de médico recém-formado. A Torre Eiffel, a Igreja de Notre-Dame, Montmartre,
lugares de que se lembram para sempre os que conheceram Paris. O antigo e modesto rapaz que fora a Paris aprender segredos da medicina é agora recebido como presidente. A bela cidade lhe traz as recordações queridas que conservou através dos anos. E Paris retribui amigavelmente a emoção do chefe do governo brasileiro. O triunfo do espírito francês sobre a crise do século manteve o país na linha de frente das nações. Juscelino Kubitschek levou ao soldado desconhecido francês a homenagem do Brasil. A França, por sua vez, representada pelo presidente René Coty, agracia com a Legião de Honra o presidente brasileiro. O longo itinerário estava percorrido pela metade. O avião que conduz o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e sua comitiva rumo à Alemanha. Uma Alemanha viva e saudável, reerguida da destruição. Novos planos sobre a siderurgia nacional inspiravam o nosso presidente nessa visita à parte ocidental do Reich. O êxito da experiência com a Mannesmann, que o governador Kubitschek atraíra para Minas Gerais, animava o presidente Kubitschek a repetir o empreendimento e a insistir nessa cooperação. Em Düsseldorf, a capital industrial da Alemanha, o presidente brasileiro encontrou um país cujos ferimentos estavam cicatrizados. Na Alemanha, as possibilidades do desenvolvimento do comércio teuto-brasileiro dentro do sistema multilateral apareceram logo. Surgiu a ideia da vinda ao Brasil da missão industrial da Alemanha para estudo de oportunidades de alta significação econômica. Com o presidente Heuss e o premier Adenauer, Juscelino fixou os principais pontos da colaboração da grande indústria alemã em nosso país. Da Alemanha rumo à Itália. A Itália colabora com o Brasil na solução dos seus problemas de transporte com esse fabuloso FNM e com os tratores Fiat. Sabia o presidente que o material humano, a excelente imigração italiana, é a maior riqueza que a Itália nos pode mandar? Para as terras maravilhosas do Paraná, para o Brasil inteiro, campos e cidades, lavoura ou indústria. O quadrimotor se aproxima de Roma, a capital cristã do mundo. O primeiro mandatário brasileiro, recebido pelo presidente italiano, Giovanni Gronchi, sentiu nas palavras que este proferiu seu desejo de uma expansão maior dos investimentos italianos na indústria mecanizada do Brasil. Reverenciando o soldado que morre pela pátria. O capítulo mais emocionante da viagem de Juscelino, o cemitério brasileiro de Pistoia. Assumindo um compromisso, afirmou então Juscelino diante das cruzes brancas, naquele pedaço de Brasil no além-mar. Venho a Pistoia pedir a esses que partiram para a guerra em plena mocidade e não tornaram a seus lares, a força de alma, a decisão e a inspiração. Diante dos nossos soldados nesse cemitério de Pistoia, quero assumir o compromisso de devotar-me inteiramente aos trabalhos que o Brasil reclama, sem medir sacrifícios. Presidente católico da maior nação católica do mundo, Juscelino Kubitschek se dirige ao Vaticano ao encontro de sua santidade. Pio XII, refeito de longa enfermidade, manteve uma palestra de 40 minutos com o presidente do Brasil, um fato inédito. A simpatia e o carinho do representante de Cristo na Terra por nosso país deixaram Juscelino sensibilizado. Disse sua santidade ao nosso presidente: o Brasil demonstrou no Congresso Eucarístico que é um monumento de fé no mundo do catolicismo. E na Basílica de São Pedro, aquele menino de outrora que ajudava as missas na matriz de Diamantina, pede a Deus que o ajude a bem servir a sua pátria.
O Vaticano reverenciou solenemente na figura do chefe da República Brasileira o embaixador da cristandade, vindo de uma terra que é a pedra angular dos postulados cristãos na América. Mais uma vez demonstrou seu interesse devotado pelo Brasil, país que visitou há 20 anos como núncio apostólico. Entre honras excepcionais, Juscelino deixou o Vaticano. Da Itália, seguiu o presidente para a Espanha, onde o generalíssimo Franco o esperava. Como preito à terra jovem da América, Franco entrega a Juscelino o colar de Isabel a Católica. Desejamos, os espanhóis, que Brasil e Espanha caminhem juntos, sempre leais, sempre amigos através dos séculos, concluiu o chefe do governo espanhol. Portugal era o próximo e último país da proveitosa excursão. No organizado país, muitos assuntos importantes estariam à espera. O desenvolvimento do comércio, o exame das possibilidades de um sistema de liquidação multilateral dos saldos comerciais e, principalmente, a ampliação tão necessária da imigração portuguesa. O presidente Craveiro, chefe da República Portuguesa, conversa com Juscelino, chefe da República Brasileira. Duas pátrias, um idioma. Da visita a Portugal, trouxe o presidente não só as melhores lembranças, como os melhores projetos à concretização de novos acordos entre os dois países. A pátria está perto. Lá fora, a tarefa sobre-humana aguarda o homem elevado à presidência da República pela esperança de um povo sacrificado. Novos rumos esperam a terra brasileira. Tal convicção se firmava no passado de lutas e de realizações do novo timoneiro. E assim, cheio de fé, Juscelino voltou ao Brasil. Não farei promessas como presidente, eu que não as fiz como candidato. Prometo apenas trabalhar. Diria ao povo mais tarde, minutos após a sua chegada, o presidente Kubitschek. A consagradora passagem de Juscelino através do Rio foi a resposta do povo aos apelos pela união nacional. Um mineiro, Juscelino, vai ao Palácio Tiradentes dizer aos seus concidadãos que a democracia, a austeridade e o progresso serão a trilogia do seu governo. A caminho do Catete para receberem os cargos, o presidente Juscelino e o vice-presidente João Goulart foram entusiasticamente ovacionados pelo povo. O presidente Nereu Ramos entrega a Juscelino a faixa presidencial. Mas é apenas o princípio. Uma era de trabalho começa para o povo que esta bandeira cobre e abençoa. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Repararam que na ida, Juscelino foi de Varig, mas na volta veio de Paner, duas grandes companhias de aviação de gabarito internacional e legitimamente brasileiras, ambas extintas e deixaram saudade. Eram muitos os interesses comerciais da viagem de Juscelino mencionados pelo documentário, como a intenção de importar know-how da Inglaterra para fazer usinas nucleares e da Alemanha para ampliar as siderúrgicas. Ele também quer obter, junto à França, tecnologia para escavar o metrô do Rio. Dá para perceber que Juscelino já pensava em fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. No filme, fala-se em expandir a malha ferroviária nacional, mas sabemos que com o fomento da indústria automobilística, nossos trens saíram dos trilhos e foram aposentados. E hoje o que temos são cidades atulhadas de automóveis e o Brasil batendo recordes de mortes nas estradas. Ao final da viagem, JK desce do galeão, visita os parlamentares no Palácio Tiradentes e vai para o Palácio do Catete para a cerimônia de posse como presidente. 5 anos depois, no fim de seu mandato, Juscelino já tinha levado a capital para Brasília. O Rio tornou-se a bela Cap. Mas Juscelino não pôde voltar a Brasília como presidente, como era seu sonho. Estamos encerrando uma série de programas sobre parte da obra de Jean Manzon,
fotógrafo e documentarista francês radicado no Brasil desde a Segunda Guerra. De 1952 a 1990, Manzon realizou quase 900 documentários, alguns premiados no exterior e todos revelando um Brasil que até os brasileiros desconheciam. Espero que tenham gostado.